Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dEle, somente dEle, sempre dEle, e com a oportunidade de conversar sobre o Evangelho, conversar sobre as Escrituras que produz vida e que transforma vida. Quero te convidar a abrir a Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3, 1 de Reis, capítulo 3, a gente vai conversar sobre esse texto através da vida de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com sua filha. Ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incensos nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse tão grande povo? Amém. A gente vai ler o restante do capítulo no decorrer da nossa exposição, tá? A gente vai falar hoje, obviamente, sobre a vida de Salomão e como a gente tira lições desta para a nossa caminhada. E esse capítulo 3 de 1 Reis, ele vai apresentar uma das histórias mais conhecidas em se tratando ao rei Salomão. O momento em que ele pede, não dinheiro, não riquezas, mas sabedoria para governar o povo, sabedoria e discernimento para saber lidar com situações complexas que exigem de um rei. Por exemplo, ele pede a sabedoria de Deus. E esse texto extraordinário, poderoso, memorável, diz que a sabedoria de Deus molda a vida daqueles que a buscam, daqueles que a aplicam em sua vida. Mas antes de iniciar, eu queria só transmitir o contexto desse capítulo 3. Nesse capítulo 3, Davi morre, e chega no capítulo 3, Salomão assume, ou já está no trono, na verdade, como nós vimos nos capítulos 1 e 2 de 1 de Reis. O reino de Israel permanece unido. Salomão governou ali por volta de 1000 anos antes de Cristo e herdou um reino pacífico, herdou um reino próspero. Por exemplo, a gente encontra lá em 1 de Crônicas, capítulo 22, versos 9 e 10, que
a herança seria de um reino de paz. Diz assim, contudo, você terá um filho, Deus prometendo a Davi, será um homem de paz, e eu farei que ele tenha paz com todos os inimigos ao seu redor. O nome dele será Salomão. E caiu para mim aqui. E durante o seu reinado darei paz e tranquilidade em Israel. De fato, este era o momento que o povo de Deus estava vivendo de paz, de prosperidade, e no capítulo 3 a gente vê este cenário. Só que quem assume o trono, filho de Davi, era um jovem inexperiente, e ele, reconhecendo a sua incapacidade, ele pede sabedoria para liderar. No contexto também, no versículo 1, por exemplo, do capítulo 3, a gente percebe alianças sendo feitas. Aliança com o Egito, por exemplo, quando o Salomão se casa com a filha de Faraó. Alianças diplomáticas sendo construídas, promessa de Deus. Deus havia prometido, se você perceber em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13, a gente encontra a promessa que Deus fez, assim como em Crônicas, que Deus fez, reafirmando de que o filho de Davi, o trono seria eterno. 2 Samuel, quando a sua vida chegar ao fim, Davi, e você descansar com os seus antepassados, levantarei da sua descendência, um fruto do seu próprio corpo, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. De novo, nesse contexto, acontecendo a promessa feita para Davi, Deus reafirmando. E aí a gente percebe também no texto que nós lemos, sacrifícios. Salomão, ele sacrificou naquele momento e recebeu a visitação de Deus. Em sonho, Deus visita Salomão. Fechando o capítulo 3, a gente encontra uma outra história gigantesca da história de Salomão, que é o julgamento de duas mulheres com seus dois filhos. Um, infelizmente, morreu, o outro estava vivo, e elas estavam questionando: o filho é meu, o morto é teu, o vivo é meu. E aí Salomão dá o seu veredito. Dito este cenário, o texto nos convida a explorar 4 questões fundamentais sobre sabedoria e decisão. É sobre isso que vamos falar, buscando a sabedoria de Deus para as nossas decisões. Vem comigo. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero trazer uma definição do que é sabedoria. Heber Campos Júnior, no livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, ele vai trazer a ideia de que sabedoria vai para além do conhecimento. Vai dizer que a sabedoria é a habilidade de aplicar as verdades de Deus de maneira prática e eficaz. Não adianta eu ter conhecimento, me encher de conhecimento, ser cheio de conhecimento, se na prática eu não consigo aplicar. Não adianta eu ter títulos, diplomas, se na prática eu não consigo ir para lugar nenhum. Heber Campos Júnior, ele finaliza dizendo o seguinte: ele afirma que a vontade de Deus não é apenas um mapa para ser seguido, mas é um relacionamento para ser cultivado. Por quê? Porque quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós buscamos viver de acordo com a sabedoria divina, nós somos bênçãos para as pessoas, e as pessoas conseguem perceber o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Os frutos permanecem, os frutos são aflorados, as pessoas percebem que existe algo diferente. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas ao meu redor que têm uma sabedoria magnífica. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Um negócio tão difícil, eu não tinha pensado nisso. Aliás, eu nunca pensaria nessa solução, e ele ou ela traz de uma forma assim, brilhante, de uma forma tranquila. Isso é sabedoria. Não somente o conhecimento. Não estou dizendo que é ruim o conhecimento. Longe de mim. É fundamental. É excepcional. É preciso, é necessário. Mas a sabedoria
vai para além de informações, vai para além de um conjunto de informações. Sabedoria é aplicar as verdades de Deus de forma prática no meu dia a dia. Eu consegui perceber e aplicar isso no meu dia a dia. Tá, agora eu quero entrar no texto, tá? Com a primeira pergunta, aliás, com a segunda, né? A primeira é o que a sabedoria significa. A segunda pergunta é: como buscar a sabedoria divina? Como é que eu busco, afinal de contas, esta sabedoria? Versículo 3, do texto que nós lemos, eu vejo Salomão amando ao Senhor. E como é que ele ama ao Senhor? Como é que ele ama ao Senhor? Como é que diz o texto aí? Salomão amava ao Senhor andando de acordo com os estatutos de Deus, segundo o ensinamento de Davi, seu pai e tal. Primeira maneira de buscarmos a sabedoria de Deus, amando ao Senhor. E como é que eu amo ao Senhor? Buscando a sabedoria nos decretos que Deus deixou para a gente, buscando o conhecimento de Deus, buscando o que o texto nos diz, o que a gente percebe do próprio Deus, do Evangelho. Amando a Deus é como eu devo buscar a sabedoria de Deus, andando nos caminhos de Deus. Eu vou amar a Deus andando nos caminhos do meu Senhor. De que maneira eu posso buscar a sabedoria de Deus? Amando a Deus, mas também, versículo 4, Salomão diz: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Uma outra maneira que eu vejo, que a gente consegue perceber na busca da sabedoria de Deus, é adorando a esse Deus. Primeiro é amando a Deus para que as pessoas percebam que eu amo a Deus andando nos caminhos do Senhor. Outro é adorando a Deus. Salomão aqui, ele ofereceu sacrifícios, demonstrando sua dependência. Muitas vezes eu digo que adoro a Deus, mas confio nas minhas forças, confio nos meus intelectos, confio na minha capacidade. Adorar a Deus é de fato sacrificar-se completamente, é pedir, como um certo dia fez João Batista, que eu diminua e que ele cresça, é me entregar completamente, é adorar confiando que somente ele tem a solução para as minhas causas e complexidades. Salomão, neste momento, reconhece a sua pequenez, inexperiência e fala, ou adora, ou se entrega, sacrificando-se completamente, de forma que, se eu quero buscar a sabedoria de Deus, eu tenho que amar a Deus verdadeiramente andando nos seus caminhos. Eu tenho que adorar a Deus verdadeiramente, confiando a Ele tudo aquilo que eu faço, que eu tenho, que eu sou. Uma outra maneira que eu percebo Salomão agindo, versículo 7, vai dizer: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Primeiro, amando a Deus. Como é que eu busco a sabedoria de Deus? Amando a Deus e andando nos seus caminhos. Adorando a Deus e entregando-se completamente e dependendo dele. Terceiro, é reconhecendo as nossas limitações. O Salomão estava na condição do rei, mas em nenhum momento ele quis, neste momento ele não quis se exaltar como um rei. Ele reconheceu as suas limitações e disse: Senhor, eu não passo de um jovem inexperiente, eu dependo da tua orientação, eu preciso disso. Um outro ponto é que nós precisamos reconhecer a nossa inexperiência, incapacidade. Não existe super crente, aliás, não existe super homem, e às vezes nós queremos agir como se fôssemos, nós queremos agir como se tivéssemos as respostas para tudo e todas as coisas.
Sempre que acontece algo, alguém fala algo, eu preciso dar a última palavra. Parece que eu quero aparecer, mas na verdade, façamos como Salomão fez. Ei, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu sou inexperiente, eu não sou o cara. Como é que eu busco a sabedoria de Deus? Mostrando que eu sei tudo, que só eu sei? Não. Salomão está dizendo, pelo contrário, reconheça as suas limitações e tenha humildade para buscar a direção de Deus. Como é que eu busco a sabedoria de Deus? Andando ou amando a Deus, andando nos seus caminhos. Adorando a Deus, entregando tudo o que eu sou na dependência dEle. E reconhecendo as minhas limitações. Não me exaltando porque tenho conhecimento, ou porque tenho status, ou porque tenho título. Não. Eu reconheço a minha pequenez, as minhas limitações e peço orientação para isso. Versículo 9 diz assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? Um outro ponto aqui, para que eu possa buscar a sabedoria de Deus, é alinhando a sua vontade ao propósito divino. Salomão aqui ele fala o seguinte, ó: Senhor, dá ao teu servo um coração cheio de discernimento, ou seja, que aquilo que eu decida, que aquilo que eu faça, que aquilo que eu age, da maneira que eu haja, possa estar de acordo com os teus propósitos. Então, um outro ponto é alinhando a minha vontade, a sua vontade, ao propósito do Senhor. Qual era o propósito para Salomão nesse contexto? Como rei, qual era o propósito dele? Isso! Acertou! De novo. Qual era o propósito de Deus para Salomão nesse contexto enquanto rei? Só a Ceissa, é o jeito. De novo, Ceissa. Qual era o propósito de Deus para Salomão enquanto rei? Governar o povo. E o que é que ele faz? Para que eu possa governar, ou seja, para que eu possa alinhar a minha vontade ao propósito de Deus, o que é que eu preciso? De sabedoria. Eu não preciso de riqueza, até porque o texto vai dizer que rei amontoar riqueza, mulheres e bens, não é legal, tá? Aliás, era proibido. Então ele não quis riqueza, não quis honra, não quis fama. Ele pediu sabedoria. Gente, a tua vontade está alinhado com o propósito de Deus para a tua vida? Porque às vezes nós queremos tantas coisas que não estão de acordo com os propósitos de Deus, e eu fico insistindo, mas às vezes não é o propósito de Deus, e a gente às vezes inclusive usa, mas é porque eu sou persistente, sou resiliente, eu não desisto nunca. Isso é bom, mas se for contra o propósito de Deus, é ruim. Como é que eu busco a sabedoria divina para a minha vida? Amando ao Senhor, andando nos seus caminhos, adorando ao Senhor, entregando-me completamente a Ele, reconhecendo as minhas limitações e declarando que eu sou inexperiente, preciso das suas orientações, e alinhando as minhas vontades, não aos meus desejos, não aquilo que eu vejo que eu quero, mas ao propósito de Deus para a minha vida, priorizando o bem-estar do povo, ou do outro, ou daqueles que estão em minha volta. Salomão não queria o melhor para o rei, ele queria o bem-estar do povo. Eu quero o discernimento para governar o teu povo, meu Senhor. A gente deve perguntar constantemente as minhas orações, os meus pedidos, aquilo que eu incomodo a Deus constantemente, reflete os propósitos de Deus
para a minha vida? Será que eu realmente peço priorizando o outro? As minhas orações refletem o propósito de Deus? Ou simplesmente aquilo que eu quero, ou os meus desejos? Primeiro, o que significa sabedoria? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como buscamos a sabedoria de Deus? Terceira pergunta. E eu suponho que, por mais que sejam muitas informações, vocês estejam escrevendo, anotando, guardando em algum lugar. Terceira pergunta. Qual é o resultado de receber a sabedoria divina? Qual é o resultado disso? Afinal de contas, por que vale a pena? Por que eu tenho que buscar essa sabedoria? Já entendi sabedoria, já entendi por que ou como eu devo buscar, mas e se eu buscar? Se eu encontrar? Que diferença vai fazer? Primeiro, verso 11, 12, 13, diz assim, ó: acho que não tem 11 na minha Bíblia. Na minha Bíblia do 10, do 9 vai para o 12, espera aí. 10. Misericórdia, mas 11, está aqui. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, calma, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Resultado da sabedoria de Deus na minha vida e na sua vida: recompensas. Nós seremos recompensados. Deus deu a Salomão sabedoria, conforme ele havia pedido, discernimento para governar, mas ele foi além, ele deu riquezas e fama, e honra, e reconhecimento. Só que tem um detalhe: às vezes nós queremos a sabedoria de Deus, esperando as recompensas. Não é por aí. Eu vou buscar sabedoria porque eu sei que eu vou receber riqueza, fama e honra. Não foi isso que Salomão fez. Salomão se quebrou. Por isso que eu digo, como é que eu devo buscar primeiramente? Primeiro eu busco com humildade. E se vierem as próximas coisas, amém. Se não, o que importa é que eu já tenho aquilo que eu preciso alinhado com o meu propósito, ou com o propósito de Deus para a minha vida. As recompensas virão: paz, justiça. A sabedoria vai me acompanhar em situações em que eu preciso utilizá-la. Primeiro resultado da sabedoria de Deus na minha vida são as recompensas que Deus me dá para além daquilo que eu quero ou daquilo que eu peço. Segundo, essa é a melhor parte. Vocês achavam que era a recompensa, mas não é. Segundo resultado, versículo 14 e 15. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então, Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Aí é covardia, né, mano? É uma brincadeira, né, que a gente fala: rapaz, eu fiz 4 gols assim, não sei o que e tal. Aí o outro fala: e quando tu acordou, estava como, né? O povo de Salomão, mas recebeu tudo de Deus, aí estava dormindo, era um sonho só. Mas é verdade aqui aconteceu, tá? Segundo resultado da sabedoria de Deus na minha vida. Qual o primeiro? Recompensas. Segundo, responsabilidade. É verdade que recompensas chegarão quando eu recebo a sabedoria de Deus, mas vem acompanhado de responsabilidades.
Salomão, ele deveria permanecer nos caminhos do Senhor, deveria permanecer seguindo os ensinamentos do Senhor. Salomão deveria permanecer firme e forte nos decretos do que Davi havia ensinado conforme Deus. Ele deveria permanecer fiel para garantir longevidade do seu trono, longevidade do seu reino. Sabe por quê, gente? Porque fé e obediência, elas andam juntas. As responsabilidades recairão sobre nossa vida. Ou você acha que pastores só têm a responsabilidade de pregar aos domingos? Ou só de pregar? Ou não tem que quebrar a cabeça dia de segunda até 1h da manhã com as esposas ligando? Ou não tem situações de famílias onde os pastores têm que intervir com sabedoria, dependendo de Deus? Ou vocês acham que é só pregar, é só ler a Bíblia e falar? Não, pregar já é muita coisa, já é muita responsabilidade, mas é para além disso. Salomão nos ensina que com a sabedoria de Deus chega sobre nós responsabilidades. Não é fácil estar no púlpito, não literal, mas no púlpito espiritual, na condição de porta-voz de Deus, na condição de intérprete da lei. Não é fácil se o teu coração está distante. A condição para que o reino perdure de Salomão é permanecer fiel nos caminhos de Deus. Assim também somos nós. Recompensa como resultado e responsabilidade como resultado. Não é todo, tá? Mas eu acho legal. A igreja, por exemplo, não é o todo. A gente tem uma vida além da igreja, né? O cristão, o servo de Deus, o povo de Deus, tem uma vida fora das quatro paredes. Mas eu acho legal a responsabilidade, o compromisso que muitos têm com a igreja, por exemplo. Aí é outra preocupação, de não gerar ou não virar o ativismo, né? Mas é muito legal, gente que chega 3h da tarde, 3h30, 4h, gente que fica preocupado com alguns detalhes que são responsabilidades que recaem sobre as pessoas, que ele não pediu, ele só queria louvar na hora do culto, ele só queria transmitir o culto, ele só queria uma igreja limpa, as recompensas, mas com as recompensas vem as responsabilidades. Pois chegue 3h30 para ensaiar, pois venha ligar o som mais cedo, venha varrer a igreja, venha limpar as coisas. De novo, é só um pequeno exemplo, tá? A vida é mais ampla, mas eu quero dizer que, como ilustração, a recompensa vem, um culto abençoado para a glória de Deus, mas as responsabilidades acompanharam. E um outro resultado, está no versículo 16, que diz assim: aí é brincadeira, mas não tem 16 também. Certo dia, não é isso aí não. Então é 15, vamos para o 15. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho, já li, né? A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a corte. Aqui é um terceiro resultado da sabedoria de Deus para a sua vida, que são os relacionamentos. Sensacional, gente. Eu tenho recompensas, sim. Eu tenho responsabilidades, sim. Mas a sabedoria de Deus não é para me exaltar, não é para me fazer mais coisado. Não. A sabedoria de Deus é para a glória de Deus.
e a edificação dos meus irmãos, a bênção sobre os meus irmãos, sobre a comunidade. Esses relacionamentos, Salomão foi abençoado e ele decide, vou fazer um banquete. Primeiro ele, como de costume, oferece um sacrifício, perante o altar, perante a arca, perante ao Senhor, e depois aproveita com a corte, celebra com seus amigos, com seus irmãos, com o povo. Gente, quando a sabedoria de Deus repousa sobre nós, nós não queremos ficar com a cara fechada, turrão, chato, ranzinza, misericórdia. Como tem crente sem sabedoria? Valorizemos os relacionamentos, meu povo. Tem uns que exageram também, né? Tem uns que levam os outros lá para Jucurutu, macho. Aí também é brincadeira, mano. Vai e volta no mesmo dia, mano. Hã? Não, Jucurutu é uma bênção. A questão é você ir e voltar no mesmo dia. E o cara nem queria. Ele falou, não quero não, pastor. Não, estou brincando. Estou brincando, ele queria. Ele queria. Queria? Não? Estou brincando. O pastor tem sabedoria. Gente, mas relacionamento é muito legal, cara. É sério, vamos valorizar os relacionamentos. Ontem tivemos um tempo muito massa, assim, como comunidade. Foi muito legal, muito legal. Enquanto uns estavam indo para Jucurutu, outros estavam na Eurico Medina, reunidos, batendo um papo, se divertindo. Foi muito legal. Foi muito legal. Não faltou o evangelho lá, não faltou a oração, não faltou a comunhão, e tivemos um tempo muito legal. A sabedoria de Deus não está quando a gente engessa os cristãos, ou engessa a igreja, pelo contrário. A sabedoria de Deus nos dá essa responsabilidade, mas nos faz valorizar os relacionamentos, entendendo que é para a bênção do outro e não para a minha exaltação. Eu não preciso estar pregando em todo lugar, ou estar falando em todo lugar, ou estar cantando em todo lugar, não preciso, porque tem pessoas que Deus levanta para complementar esta família, e nós precisamos valorizar esses relacionamentos. Acontece que muitas das nossas decisões não são para glorificar a Deus, é para me exaltar. Não são para abençoar o meu irmão, é para me exaltar. Não são para edificar a igreja e a comunidade, é para me exaltar. Será que isso de fato é sabedoria? Será que isso de fato é valorizar a comunhão e relacionamento? A pergunta é, as minhas, pastor João Paulo Quintela, decisões promovem os bons relacionamentos? Promovem a justiça e a paz? Porque muitas vezes nós nos relacionamos e queremos dar palpite, às vezes onde não somos chamados, e às vezes faz atrapalhar o negócio. A pergunta é, com esse meu conselho, eu vou ajudar ou vou atrapalhar? Com essa minha fala, que eu não vou chamar de fofoca, uma fala só, eu vou ajudar ou vou atrapalhar? Eu vou contribuir com a edificação do meu irmão ou vou produzir pedras para tropeço? O resultado são recompensas, responsabilidades e bons relacionamentos. Porque as nossas decisões, a partir da sabedoria de Deus, vão glorificar a Deus, abençoar os meus irmãos e edificar a comunidade. A quarta pergunta é o seguinte: como saber se estamos tomando decisões sábias? Agora a gente vai entrar numa história super conhecida, de duas mães. Deixa eu ler o texto. Versículo 16, agora sim. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei, o Salomão.
Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, ou o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é o seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Essa afirma: Meu filho está vivo e o seu está morto. Enquanto aquela diz: Não, o seu está morto e o meu é o vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou então: Cortem a criança ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança vivo a ela, não o a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Quem já conhecia essa história? Só para saber, só por curiosidade. Tá. Quando a gente já sabe do final da história, fica legal. Mas tu imagina a cena, diante do rei, a gente está lá, né, vendo a parada lá, e o rei fala: Já sei. A gente não sabe do final, tá? Traz uma espada e corta a criança no meio. A gente vai pensar o quê? Misericórdia, que doideira é essa, nós? Que sabedoria é essa? Loucura. É loucura. Mas é isso que Salomão faz, e vocês sabem que naquela época, a palavra do rei era decreto, se ele falou, vai ter que ser feito, ponto. E naquele momento ele percebe, através da atitude delas, quem de fato é a mãe e quem não é. Eu quero abrir esse ponto, por quê? Porque Salomão, ele tomou uma decisão com base no discernimento dado por Deus, sim, é verdade, mas também ele aplicou, entre aspas, a lógica ou o conhecimento humano. Eu vou tentar explicar. A sabedoria mostra, a sabedoria divina, na verdade, não ignora em hipótese nenhuma, não diz não rejeita aos recursos que Deus já nos deu. Por exemplo, a razão e a experiência dos outros. O rei Salomão havia convivido com Davi e com outros anciãos, conselheiros, que demonstraram sabedoria. Ali não foi algo mágico, místico. Deus usou também a lógica, a razão e a experiência, além do discernimento, para que ele pudesse tirar aquela própria conclusão. Às vezes nós achamos que a sabedoria é mística, que eu preciso fazer umas coisas, e que só uns podem ter. Não, pode ser desenvolvido, é um dom dado por Deus, sim, mas eu preciso usufruir dos recursos que Deus já me deu.
De novo, Heber Campos Júnior, naquele livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, muito, muito legal, inclusive, ano passado foi lançado uma edição comemorativa aos 10 anos, ele traz alguns critérios para a gente viver a vontade de Deus. Pastor, então como é que eu sei que eu estou tomando as decisões segundo a vontade de Deus? Primeiro, usando os critérios básicos, para começar, tá? Para começar, os critérios básicos. Abre um parênteses bem rápido aqui, deixa eu ver se eu tenho tempo. Bem rápido, né? Às vezes o pessoal fala assim, pastor, como é que eu sei o meu chamado? Como é que eu sei que eu tenho um chamado para ser pastor, por exemplo? Como é que eu sei que eu tenho um chamado para liderar? Aí eu falo, cara, é o seguinte, tem algumas coisas, né? Fica até difícil, mas parte do básico, dos critérios básicos. Quais são? Primeiro, você quer ser pastor, por exemplo? Você quer ser pastor? Porque é um ponto fundamental. Ah, pastor, mas tantos pastores não queriam ser pastor e foram. Tá, aí é um sentimento, mas quando Deus chama, você percebe, você reconhece o seu chamado. Esse é um primeiro ponto, tá? Segundo, a comunidade reconhece tua liderança? A comunidade consegue perceber em você alguém que ele confiaria a sua liderança? Um terceiro critério seria, os seus líderes também percebem isso? Vê que você tem esse chamado? Se for sim para os 3 pontos, aí o negócio começa a se aprofundar. Aí começa a ficar diferente. Aí a gente vai atrás do caráter, vai atrás, enfim, de um bocado de coisa. Mas o básico é isso. O básico é isso. Eu quero, a comunidade reconhece, os pastores reconhecem, os meus líderes reconhecem. Da mesma forma seria para a gente perceber se estamos tomando a decisão segundo a vontade de Deus. Primeiro, usando os critérios básicos. Quais são? Segundo Heber Campos Júnior, tá? Quais são os critérios básicos? Oração. Eu vou orar. Quando você toma decisões, você ora ou você vai com aquilo que está no coração mesmo? É assim mesmo e acabou-se. Você tem o costume de buscar a direção de Deus em oração ou não? Não vou orar não, eu já sei como é que eu vou resolver isso e vou para cima. Salomão, ele constantemente pedia direção a Deus, em agradecimento, e pedia direção a Deus. O segundo critério, segundo o livro, é a palavra de Deus. Salomão alinhava, como nós já falamos aqui, as suas ações, atitudes e vontades com os conselhos, aliás, com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada, com os princípios de Deus registrado na Escritura. E você? Não, pastor, eu tenho percebido aqui que eu tenho que fazer isso e aquilo. E o que é que a Bíblia diz nesse sentido? Não, mas Deus está me incomodando, Deus falou isso. Porque tem gente que Deus fala todo dia, é legal. Todo dia Deus fala todo dia. Não, Deus falou comigo isso. Aí no outro dia, pastor, eu entendi errado, Deus falou outra coisa hoje. Aí foi, legal. Eu conheço uma pessoa que, essa pessoa faz muito isso, né? Pastor, eu te conto. Então pronto, beleza, não vai me contar, tchau. Não. Aí ele fala, não, pastor, é porque Deus falou comigo que eu tenho que abrir uma empresa desses negócios aqui, ó. Sério? E falou o nome da empresa e o lugar. Foi mesmo, bicho. Massa. 6 meses depois a empresa quebra. Aí ele, pastor, não era de Deus não. Como assim? Não era de Deus? Não foi Deus que falou contigo o nome, o lugar e tal. 6 meses depois, pastor, Deus falou comigo para fazer um negócio X. Sério? Então arrocha. Se foi, ele não dá nem espaço para a gente conversar, né? Deus falou, Deus mandou fazer isso, então show. Então faz. Se foi Deus que mandou, faz, cara. Faz. 6 meses depois, claro que não é 6 meses, 6 meses. Estou citando um tempo, tá? A empresa quebra, né? Tu está filmando isso não, né, Carinho? Misericórdia. A empresa quebra, não sei o que quebra, aí, pastor, não era de Deus não. Como assim, meu irmão? Deus fala tanto contigo, ainda, né? Tu disse que era de Deus, que Deus falou contigo, agora já não é mais. Gente, em nome de Jesus, Deus fala, né?
Mas tenha cuidado, que às vezes a gente escuta vozes que podem nos atrapalhar. Quer um conselho? A palavra tem a resposta de Deus para a tua vida, cara. A Bíblia tem. A Bíblia tem. Honestamente, assim, é bem óbvio, tá? É muito melhor você confiar no que está escrito, do que nas vozes que você não consegue discernir se é de Deus ou não. Porque 6 meses depois, Deus voltar atrás da palavra dele, não acho que é legal, não. Confia na palavra. Não é tão mais fácil acreditar no que está escrito do que uma voz que apareceu para mim? Oração, busca a Deus em oração para fazer a coisa certa. Depois, alinha as tuas vontades com o que está escrito. Os princípios bíblicos. Olha no versículo 3 de novo, o que foi que Salomão fez, cara. Versículo 3, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava amando ou andando de acordo com os decretos que Deus falava através de Davi. Vamos fazer assim. Olha para a Sagrada Escritura e encontra os princípios para as tuas decisões. Não fique esperando Deus falar de forma mística, não. Um outro ponto que eu acho muito legal, que fala Heber Campos Júnior, e que eu encontro em Salomão, é o conselho. Primeiro livro de Reis, ou dos Reis, nós vimos na outra ministração, capítulo 2, dos versos do 1 ao 4. Primeiro de Reis, 2, 1 ao 4. Diz assim, quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem, obedeça ao que o Senhor seu Deus exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos e aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a sua alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Davi aconselhou Salomão, Salomão ouviu o conselho e chegou ao trono, conforme a promessa de Deus. Aqui é outro ponto importante. Busque conselhos em nome de Jesus. Não ache que você já tem todas as respostas, não. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu sabia de tudo. Minha mãe queria falar não sei o quê, meu pai querendo falar não sei o quê. Que conversa. Sei de tudo já. Aí, quando eu cheguei com 20 anos, eu fui pai, pronto. Se eu já sabia de tudo, agora um pai, vou dominar o mundo. Era gerente de uma loja, pronto, meu chapa. Preciso de mais nada. E não queria conselho de ninguém. Hoje, eu não vivo sem conselho de alguém. Alguém sábio, experiente e piedoso. Então, como é que eu sei se eu estou vivendo a sabedoria de Deus? Buscando a Deus em oração, orientação em oração. Se está de acordo com os princípios de Deus, e não custa nada buscar aí Raimundinho, Mano, Carneiro, esses homens que já trilharam uma história, uma vida, e buscando conselho. Será que é por aqui? Será que o sentido ou que o caminho é esse? Será que vale a pena fazer isso ou não? Conselhos é fundamental. E Salomão vivia de conselhos de pessoas piedosas. E para finalizar, eu acho que eu nunca preguei tanto tempo, viu? Eu acho. Mas é porque só prego 40 minutos no máximo. Já tem bem, sei lá, 49. Então, como é que eu sei? Critérios básicos: oração,
A Bíblia, a Escritura e conselhos. É só isso, pastor? Não. Depois que passar por isso, aí do mesmo jeito, vamos aprofundar um pouco mais, tá? E também, quando a sua credibilidade aumenta. Isso aqui é legal, cara. Versículo 28 vai dizer que todo o povo de Israel passou a reconhecer a sabedoria de Salomão. Ali foi o primeiro exemplo público da sabedoria divina sobre o rei Salomão. As pessoas deram credibilidade, vinha gente de todo lugar, lembra? De todo lugar vinha gente para tirar dúvidas e tal. Afinal de contas, o cara escreveu provérbios, irmão. Brincadeira. Misericórdia não, né? Aleluia. Brincadeira, cara. Brincadeira. A autoridade, quando a minha credibilidade aumenta, quando as pessoas começam a olhar para você e falar, caramba, faz sentido o que ele está dizendo, cara. Faz sentido, deu certo, funcionou. E você começa a conquistar credibilidade das pessoas, tá? Então, antes de tomar uma decisão complexa, tal, ore pedindo discernimento, consulte as Escrituras e busque orientação de cristãos experientes. Para concluir, agora sim, a história de Salomão, em primeiro livro dos Reis, capítulo 3, nos ensina, primeiro, que a sabedoria divina é um dom a ser buscado com humildade. E, o mais importante, a fonte da sabedoria não é Salomão, é Deus. Deus é a fonte da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É linda a história de Salomão, é especial a história de Salomão, é o homem mais inteligente, intelectual, capaz, mas a fonte da sabedoria é do Deus Todo-Poderoso, não é de Salomão, não é de Davi, é do Deus eterno e grandioso. Segundo, a verdadeira sabedoria não é para exaltar o homem, nem Salomão é para exaltar e glorificar o Deus que criou todas as coisas, é para abençoar os nossos irmãos e edificar a igreja. E por fim, Salomão é gigante, mas o Senhor Jesus é aquele que é maior do que Salomão, que deve ser o nosso exemplo, que deve ser exaltado, que deve ser adorado. De forma que as nossas orações, antes das tomadas de decisão, não devem ser a Salomão, mas ao Senhor Jesus. O que deve colocar como régua das minhas atitudes e decisões é o que está escrito na palavra, é o que o Senhor Jesus viveu, é o que o Senhor Jesus cultivou, é a maneira como Ele aplicou as Escrituras na vida dele, e eu também devo, através da sabedoria divina, aplicar na minha vida. Jesus é o meu exemplo, Jesus é a maneira que eu devo viver, buscando a sabedoria de Deus para as nossas decisões. Eu encontro na pessoa bendita do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus eterno, que operou na vida de Salomão, pode operar na nossa vida também. Amém. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que alimenta a nossa alma e o nosso coração. Obrigado por Tua bondade e por nos alimentar de uma forma preciosa. Obrigado, Senhor Deus, pois o Teu povo tem o privilégio de ouvir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de ler a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a buscar a Tua sabedoria para que possamos tomar as decisões acertadas, Senhor. Pedimos perdão pela maneira como temos agido sem o Teu direcionamento e por isso temos errado, pecado, falhado. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa.
e que a partir de hoje possamos buscar a Tua face para as tomadas de decisão, que possamos encontrar na pessoa de Jesus a referência, o referencial, o exemplo de uma vida sábia, Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar. Obrigado por levantar homens e mulheres experientes, vividos, que podem nos orientar, que podem nos ajudar. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua bondade. Obrigado por estarmos reunidos em Teu nome neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, pois a Tua sabedoria deve reinar, e é assim que nós te pedimos. Nos ajuda, nos ensina a buscar a verdadeira fonte de sabedoria. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.